Olá, meus amigos. Eu sou o Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e aqui tocando nosso projeto Histórias de um País Empreendedor. Nós desembarcamos em Belém do Pará, aonde nós sabemos que existe um enorme número de empreendedores, mas poucos como o Nazareno, que é alguém que tem uma história de vida muito inspiradora e que vai nos falar sobre o açaí, que é a fonte do trabalho dele, não só hoje, mas desde a infância. Aquilo que moveu a sua vida, aquilo que faz a sua família trabalhar junto com ele e aquilo que faz a comunidade e a sociedade aqui em Belém do Pará ter emprego, renda e poder desenvolver tudo aquilo de importante que tem na capital do Pará. Nazareno, é uma satisfação enorme estar conversando aqui com você. Muito obrigado. Você, desde muito pequeno, trabalha. Márcio, eu sempre trabalhei, eu tenho 53 anos, sempre trabalhando por conta própria. Meu pai, ele me deu assim uma coisa muito preciosa, que foi me ensinar a ser um homem de valor, né? Então eu não tive nenhuma herança assim para começar o meu negócio, né? A herança que meu pai me deu e continua me dando é me ensinando a ser um homem de caráter, de valor, né? E que venha contribuir com a sociedade, né? Então, meu pai sempre me ensinou. E me fala da sua atividade lá quando você era muito jovem, ainda com 13, 14 anos, 12 anos. O que que você fazia e como você chegou no açaí? Pois é, o meu pai, ele era um grande aventureiro, né? Meu pai, ele chegou a morar, dormir na rua dos 7 aos 13 anos. Não como mendigo, mas como menor abandonado, né? Os pais deles morreram quando ele tinha 7 anos, ele já não tinha mais nem pai nem mãe. Morreram mesmo, né? Por doenças. E ele foi muito maltratado pelas pessoas que ficou cuidando dele. Aí ele fugiu da onde ele morava, que era no interior de Santarém, foi para Santarém, não encontrou meus tios lá e ficou morando na rua, né? Não como menor abandonado, como eu te falei, mas numa noite chuvosa, fria, né? Ele acordou chorando, com fome, e ia passando dois padeiros da padaria Progresso, lá em Santarém, e viu aquela criança chorando, com frio, com fome, e levou ele para a padaria, para essa padaria que se chama Progresso em Santarém. E aí essa família, esses dois padeiros começaram a cuidar dele. E ensinaram ele a trabalhar, fazer pão, mesmo criança, né? E aí depois, quando ele estava com 13 anos, ele foi para o Amazonas, começou a trabalhar por lá, de qualquer jeito mesmo, né? E acabou conhecendo a minha mãe, né? Depois, já com 17 anos, ele conheceu minha mãe já em Manaus, que ela é nascida em Tefé, no Amazonas, né? E ali ele começou a ser um aventureiro muito cedo, já fez o primeiro filho, e aí foi morar pro Amazonas mesmo, né? Nas selvas, tirando castanha, tirando óleo de balato. Então ele trabalhou muito dentro da floresta amazônica mesmo, tirando castanha do Pará, né? Até que um dia ele soube que no rio Catrimanha do Água Boa, já para o estado de Roraima, ele já estava para lá, né? Ele ouviu dizer que para esse rio Catrimanha tinha muito índio e que eles caçavam muita onça, né? Na época da ignorância, né? Podia caçar, né? E ele entrou para esse rio com 3 ou 4 filhos e acabou fazendo contato com os Aicais e os Pauxanas, né? No rio Catrimanha, e aprendeu a falar a língua deles e morou durante uns 7 anos. E nesse rio Catrimanha eu nasci, né? Então eu fui registrado no estado de Roraima, na cidade de Caracaraí, e aí a malária nos tirou de lá, né? A malária, minha família pegou malária muitas vezes, e da últimas vezes que ele pegou, né? Ele remou durante 12 dias até chegar em Caracaraí,
e uma família achou a gente dentro de uma canoa, praticamente todos sem vida, né? Principalmente a minha irmã, né? Levou a gente lá para cima, cuidou da gente, levou para Boa Vista, e aí o hospital cuidou da gente e os médicos pressionaram ele que ele não podia mais voltar para as aldeias, já que ele não era índio, né? Porque a família estava realmente, por várias vezes, pegou muita malária e por várias vezes escapou de morrer todo mundo, né? E aí ele saiu da cidade de Caracaraí, voltou para Santarém, conheceu uma usina hidrelétrica que estava sendo construída, se chama Curuaúna, e começou a trabalhar de vigia lá, meu pai, né? E aí depois ele foi passando de cargo, né? Saiu de vigia para eletricista, para rebobinador de motores, até ele chegar como um eletricista de alta tensão. E lá dentro dessa usina, em cima no vertedouro, né? Uma altura enorme, assim, mais ou menos uns 15, 20 metros, ele pegou um choque, uma descarga elétrica muito forte, e ele acabou ficando pendurado lá, né? E por esse acidente de trabalho, é, ele ficou lá em Santarém, ou em Poroúna, não tinha mais trabalho para ele também, e ele estava muito doente, o acidente afetou muito ele, né? Hoje ele tem 4 cirurgias na costa, tem 8 pinos, né? Tudo desse acidente. E aí a Celpa não tinha mais trabalho para ele, ele tinha que se cuidar, porque ele estava muito mal. A Celpa transferiu ele, minha mãe e todos os meus irmãos para cá, para Belém. Então eu cheguei com 12 anos aqui em Belém, né? Eu acho que ele já tinha 8 ou 9 filhos. Ele já fez um aqui, eu acho. E aí, com 12 anos, Márcio, eu tive que ir trabalhar. Eu tinha 12, o outro mais velho 13, o outro 14 e o outro 15. O restante, tudo menor de idade. E aí a gente foi para as ruas, para a porta dos colégios. Cada um ia vender um pouco de coisa. Eu vendia saco, picolé, outro vendia jornal, outro vendia fruta. E a gente tinha que juntar a grana para alimentar os 10 filhos dele, mais meu pai e minha mãe, né? Porque meu pai não conseguia nem abrir a boca para tomar um remédio. Porque o acidente foi muito forte, né? O choque, a descarga elétrica que ele pegou, né? E aí a gente foi muito cedo para a rua, aprendeu a trabalhar muito cedo. E a gente trabalhava de manhã e estudava à tarde, né? Então eu gostava muito de vir para o Ver Peso, e no Ver Peso eu me sentia muito bem protegido. Já na porta do meu colégio não tinha tanto essa proteção, porque as pessoas me batiam, né? Eu vendia muito picolé. Eu era. Então, assim, eu começo a me lembrar, começo a me emocionar. Então, é, porque eu vendia muito picolé na frente do rapaz lá, né? Você tinha esse dom, Eu tinha um né? dom de venda, eu era muito, você sempre foi muito feliz, muito para frente assim para venda, né? Então eu conseguia vender 3 caixas de picolé e o rapaz que era meu concorrente vendia uma. Então ele se aborrecia comigo, como era maior de idade, ele me batia, quebrava meu isopor, mas assim, eu nunca desisti. E até que uma pessoa viu ele me batendo e foi em cima dele, bateu nele, e nunca mais ele apareceu na porta do colégio. E aí eu, já com 12, 13 anos, eu consegui vencer o meu concorrente, né? Então, por ele me bater, eu acabei ficando sozinho na porta do meu colégio. E aí que eu vendia mais mesmo ainda, né? Porque uma família numerosa precisava alimentar muita gente, né? E aí depois eu fui crescendo, Márcio, fui crescendo. Trabalhei em outras atividades. Meu pai me ensinou a rebobinar motores. Meu pai me ensinou a mexer com eletricidade. Meu pai me ensinou a mexer com split, né? Instalar ar-condicionado. E a gente foi trabalhando em outras atividades, mas também com açaí, né? E meu pai sempre é, me ensinou a bater açaí, trabalhar com açaí. E a gente conseguiu, meu pai conseguiu criar seus 10 filhos, tudo com venda de açaí. E até que no ano, assim, quando eu tinha 28 para 29 anos, eu conheci a mãe dos meus filhos, que é minha sócia, que é a Carla. Conheci ela, comecei a namorar com ela e acabei fazendo o primeiro filho, né? Então, quando eu fiz o meu primeiro filho, veio um impacto em mim, né? Caramba, será que o meu filho vai sofrer como eu sofri nessa vida, né? Só que o papai já tinha me ensinado a trabalhar, né? Aí eu cheguei com meu pai e falei, olha, a minha namorada tá grávida,
Aí ele disse assim, cara, te vira, te falei para tu guardar tua grana, né? Te falei para tu ter mais cuidado com o teu dinheirinho. Agora, ó, como é que tu vai cuidar dessa criança? Tu não tem dinheiro. Aí disse, tá, pai, mas aí eu vou alugar uma casa e eu vou comprar uma máquina de bater açaí e na porta de casa eu vou colocar essa máquina, já que você me ensinou a bater açaí. E aí lá pelo ano de 2004 eu fiz isso, né? Eu comprei essa máquina, levei para a porta da minha casa e eu não tinha dinheiro para fazer o balcão. Eu não tinha dinheiro para comprar. Essa foi a sua primeira loja. Eu não tinha dinheiro para comprar tijolo, cimento, né? Aí meu pai me levou lá num bairro periférico, né? Tinha um pastor lá. E lá esse pastor me emprestou areia, tijolo e cimento. E aí eu comecei a fazer esse balcão, né? Eu já tinha comprado a máquina e comecei a fazer esse balcão. Depois de pronto, coloquei a máquina. Meu pai me ajudou muito nesse primeiro processo. E isso foi no ano mais ou menos 2004, né? Coloquei a máquina para funcionar e comecei a vender açaí, só açaí, né? E aí, depois de 2 anos, 2006, que eu vim idealizar aquele sonho de um dia que eu tive no Ver o Peso, porque quando eu estava no Ver o Peso trabalhando, quando eu dava meio-dia, eu ia para aquelas barraquinhas e eu entrava meio que em transe, assim, quando eu ia comer o peixe frito com açaí. Essa cultura alimentar paraense, ela entrou profundamente no meu sentimento, no meu coração. Acabei me apaixonando assim de uma tal forma que se não tivesse o açaí eu não conseguia me alimentar, porque é uma dependência que o açaí causa no nosso organismo, né? E lá eu tive um sonho, cara, quando eu ficar maior, eu vou montar um restaurante, nem que seja pequenininho, mas eu vou montar porque é incrível essa cultura alimentar tradicional paraense. Ela é muito forte, ela é muito incrível, né? Então, Que o açaí estava junto com várias outras coisas. isso, lá no Ver o Peso, eu comia com camarão, comia com peixe, comia com charque, comia com pirarucu, né? E aí fui trabalhando em outras atividades até que deu certo, deu alugar uma casa quando eu engravidei ela. E só que eu realmente não tinha condição nenhuma financeira. Aí eu coloquei só a venda do açaí. Meu pai já tinha me ensinado, né, bater açaí. 2004 eu comecei a vender açaí, eu fiz o balcão, trabalhei sozinho, depois que a minha sócia, que é a mãe dos meus filhos, começou a me ajudar. Hoje ela é minha ex-esposa, né? E em 2006 veio a ideia, isso já com 29 anos mais ou menos, quando foi no ano de 2006 veio a ideia de eu colocar o peixe frito com açaí. Que vem da sua memória Que lá veio de daquela trás. memória efetiva lá de trás, né? E foi só quando eu consegui realizar, né? Já quando eu tinha já para 29, 30 anos, foi quando eu idealizei esse sonho, né? Aí eu coloquei 2 mesinhas, né? E eu tive a felicidade, Márcio, de registrar. Eu sempre gostei de fotografia, né? E aí eu fui, bati a foto do balcão, bati a foto das 2 mesas, bati a foto dos primeiros clientes, eu registrei isso, né? Porque era um sonho que eu tinha, né? Então, como eu sempre gostei de fotografia, eu queria registrar isso, né? Eu tive a felicidade de registrar. E aí eu comprei uma dourada de 5 quilos, fui no ver o peso, mandei cortar, levei para temperar, porque a mamãe, como a gente nunca teve empregada, assim, bem no início mesmo, a mamãe me ensinou tudo. A mamãe me ensinou a fazer arroz, feijão, frango, peixe. A mamãe me ensinava tudo. A mamãe sempre me ensinou, meu filho, é assim que faz, né? A mamãe é uma indígena, né? Traços indígenas forte, né? Ela me ensinou a fazer todo tipo de comida. Então eu que fazia comida dos meus irmãos. Eu gostava de fazer, né? Eu sou o único cozinheiro da família, assim, dos 10, né? Que tem uma grande paixão pela gastronomia, né? Porque eu me interessei muito em aprender, né? Quando eu fui comprar o peixe, Márcio, eu já sabia temperar, já fazer arroz, fazer tudo, né? Lógico, porque a mamãe me ensinou desde criança, né? Desde quando a gente morava nas aldeias, a mamãe sempre estava olhando, a mamãe fazia as caças, né? A mamãe cuidava de porco, de anta, de macaco, de tudo quanto era animal, né? E aí, cortei esse peixe, coloquei na geladeira, e, e coloquei uma placa, assim, uma placa, né? Bem desse peixe frito com açaí. Fiz o registro dessa placa que eu mandei fazer, desse banner,
E, Márcio, espere o cliente. Cliente, primeira semana, a gente teve que comer todo o peixe, e o cliente não veio, a gente não era conhecido. Aí eu fui no Ver o Peixe, na segunda semana comprei de novo o peixe, não vendeu, tivemos que comer. Na terceira semana, de novo, não comeu. Na quarta semana, ela se aborreceu muito, porque ela não queria mais que eu entrasse com peixe frito, peixe lá dentro de casa, né? Porque ela já estava muito enjoada de comer peixe, né? Porque a gente não vendia, tinha que comer, quando não podia jogar fora, né? Até eu mesmo estava muito enjoado, mas eu nunca pensei que não iria dar certo, né? Sempre Uhum. pensei muito positivamente, que iria dar certo. Aí até que, assim, lá pela terceira, quarta semana, ela brigou comigo, olha, não entra mais com peixe aqui, eu não quero mais peixe. Aí eu tive a ideia de chegar com ela e falar assim, cara, chama os professores, chama os amigos, bora dar esse peixe frito com açaí aí, já que você está enjoado, eu estou enjoado, bora dar. E aí veio os primeiros clientes, e eu registrei a foto dos primeiros clientes, 4, 5 clientes, e aí eu fui dando, né, porque tinha muito peixe frito, né, tinha um peixe inteiro, né, fui dando, eles gostaram do tempero, do sabor, e daí começou uma divulgação forte deles, né? Mas eu tinha uma mesa, duas mesinhas de bar, aquela que abre e fecha, né? E eu tinha eu só tinha essas duas mesas, Uhum. porque eu montei no pátio da minha casa, né? Então não tinha espaço, né? Quando começou a dar certo, eu queria ampliar o negócio, né? Eu sabia que ia dar certo, tinha muita certeza que ia dar certo, mas eu não tinha espaço. E aí foi quando eu falei para ela, olha, eu já ocupei o pátio da tua casa, eu já medi aqui essa parede aqui. Se você deixar eu derrubar essa parede aqui, vai de 4 lugares, vai para 16. Aí ela brigou muito comigo, questionou muito comigo. E ela disse assim: se você quebrar essa parede, vamos embora. Eu não aguento mais ficar nessa casa. E aí veio um estalo assim, Márcio. Cara, se ela for embora, se mudar dessa casa, eu tenho possibilidade de quebrar essa casa todinha. Eu voltei na época com o dono, proprietário da casa, que na época ainda era alugada para mim, né? Eu tinha comprado ela. Aí eu cheguei para um senhorzinho lá e disse: olha, você deixa eu quebrar toda a casa e virar uma casa comercial? Ela disse: deixa, meu filho, pode quebrar. E aí eu quebrei toda a casa, né? Dali foi de 4, eu queria levar para 16, mas Uhum. acabou indo para 64 lugares, né? Nossa, E bem dali, grande. e dali começou uma grande jornada, né? Que vem até hoje, né? Até hoje a gente vem aí fazendo um trabalho muito grande aí nessa gastronomia alimentar paraense, né? E hoje você tem quantas lojas? Olha, Márcio, antes da pandemia, a gente chegou a ter 830 lugares, né? A gente tinha 4 restaurantes, né? Hoje só tem 3 restaurantes, né? Continua mais ou menos com uns 450 lugares, né? E os menores nós fechamos na pandemia, né? Mas hoje a gente já está reabrindo de novo os que a gente fechou, os menores. Hoje a gente conta com uma equipe de 100 pessoas registradas, né? São 100 Você colaboradores, tem 100 funcionários. 100 funcionários, né? Então isso aí foi eu tenho isso aí como uma grande gratidão que Deus me deu de ter treinado esse pessoal. Tem muita gente que trabalhou com a gente, que hoje tem seu próprio negócio e continua fazendo muito treinamento, né? Então, para mim, o que fez eu chegar até aqui foi fazer treinamento, tanto meu quanto da minha equipe, no Sistema S, que é Sebrae, Senac, o Senai também fiz treinamento, né? Então, li muitos livros, Capacitação, você acha que é fundamental para o continuo pequeno empreendedor? continuo fazendo até hoje. Eu mesmo, com o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu continuo lendo livros, eu continuo fazendo treinamento de lideranças, tanto para mim, quanto para o meu filho, quanto para a nossa equipe, né? A gente não para de estudar, a gente nunca vai parar de estudar E e eu, buscar conhecimento. parabéns, Nazareno. A palavra que ele falou é muito importante para todos nós: persistência. Persistência, é acreditar no nosso sonho, trabalhar incansavelmente, fazer um trabalho fundamental de capacitação. Para isso, a gente tem o Sebrae, a gente tem agências especializadas no Brasil que fazem diferença na vida dos empreendedores. Aqui de Belém do Pará, a gente conheceu a história do Nazareno,
que já inspirou muitas pessoas, e eu tenho certeza que também vai inspirar você que está aí do outro lado, que está começando o seu negócio e que não sabe como dar o primeiro passo. Mas a gente sabe que a persistência e dar um passo depois do outro da maneira correta é a melhor forma de vencer. E o Nazareno venceu. Nazareno, muito obrigado pelo teu tempo. A gente tem que encerrar, a gente podia ficar muito mais tempo, mas a gente também já vai atrapalhar o teu negócio aqui. São histórias como a do Nazareno que fazem diferença. A gente está aqui, em Belém, Pará, no Point do Açaí. Do Point do Açaí para o mundo. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.